Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Então vamos dar continuidade à nossa série sobre estilos de época, né? Então estamos falando lá no simbolismo. Então já começamos então com o Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, né, no vídeo anterior, vou deixar aqui na descrição, né, o link. Então nós começamos então a falar do Charles Baudelaire, fomos até o Rimbaud que veio ali na transição 1870 e começamos a falar do Huysmans e do Dorian Gray, né? Que é 1880, 1890. E nós falamos do Rimbaud, lembrando da época ali dos poetas malditos, né? Que tinha lá o Mallarmé, e tinha o Rimbaud, e tinha o Corbière, o Lautréamont, né? Então nós vamos ver hoje também, merece ser mencionado também o Villiers de L'Isle-Adam, né? Auguste Villiers de L'Isle-Adam, que é outro também dessa transição em 1870, 1880. E estamos então lendo, né, relendo o Dorian Gray, e o Dorian Gray tem um famoso livrinho, né, o livrinho que o Lord Harry, que é o personagem marcante na lista do Rodrigo Starling, né, poeta editor, que deixou aqui a dica de personagens marcantes da ficção. Então ele deu preferência para o Henry, né, que é o Lord Harry, que é aquele mentor, né, um homem assim, mais de idade, mais velho, né, podemos dizer assim, mais de idade, né, um homem mais maduro, que dá aquelas dicas, né, um tanto quanto polêmicas para o Dorian Gray, né. Interessante que aí o Oscar Wilde fala, não, o Lord Harry é como o povo acha que eu sou, né, como acho que... E o Oscar Wilde também não é o Dorian Gray, né, ele aqui na história, ele é o pintor, né, o Basil Hallward, né. Muito bem, então no final do capítulo 10 para o capítulo 11, nós temos o livrinho, né? O Lord Harry manda um livrinho, logo depois da morte da Sybil Vane, né? Que é aquela atriz lá, que o Dorian estava tão apaixonado que ele queria casar com a menina, né? Mas aí ela... Tem que ler o livro, né, gente? Não vou ficar explicando o livro, né? Então tem que ler o livro e tal, essas reviravoltas da história. Mas o importante é que tem aqui um livro, né? Ele recebe um livro, né? O seu olhar recaiu sobre um livro amarelo que o Lord Henry lhe enviara. Perguntou o que seria, né? Foi lá, pegou o livro, né? Era o livro mais estranho que ele já lera. Era um romance sem enredo e com apenas um personagem. Na verdade, um simples estudo psicológico sobre um certo jovem parisiense que passara sua vida tentando concretizar no século XIX todas as paixões e modos de pensar inerentes a todos os séculos, à exceção do dele. E, de certo modo, resumir em si mesmo os diversos estados de ânimo pelos quais o mundo espiritual já havia passado, amando por sua mera artificialidade todas aquelas renúncias a que os homens estupidamente chamavam de virtude, tanto quanto as rebeliões naturais que os sábios ainda chamam de pecado. Seu estilo de escrita era curiosamente adornado, vívido e obscuro ao mesmo tempo, repleto de linguagens secretas e arcaísmos, de expressões técnicas e elaboradas paráfrases, que caracterizam as obras de alguns dos mais refinados artistas da escola francesa dos simbolistas. Olha, então aqui já está aqui, ó, né? Ou seja, é alguém da escola simbolista, né? Ou seja, está na mesma linha aqui dos nossos amigos Charles Baudelaire e Arthur Rimbaud, né? Que são os mais conhecidos, mas tem outros, né? Posso pesquisar aí, ó, os poetas malditos, tem uma lista, né? E aí continua no capítulo 11, início. Por anos, muito tempo, né? O Dorian Gray não conseguiu se libertar da influência daquele livro. Mas que livro? Ele não falou que livro que é. Nós sabemos que livro que é, né? Talvez seria mais correto dizer que ele nunca tenha tentado se libertar. Encomendaram nada menos que 9 cópias da primeira edição em grande formato e mandou encaderná-las em várias cores, para que se adequassem a seus diferentes humores e aos inconstantes caprichos de uma natureza sobre a qual, às vezes, parecia-lhe ter perdido o controle quase que completamente. O herói, o maravilhoso jovem parisiense, em quem o caráter romântico, olha só, mesclava-se seu científico de maneira tão estranha, tornou-se para ele uma espécie de protótipo dele mesmo. Interessante falar do caráter romântico, né? Porque o simbolismo voltava a ter algumas características românticas, né? Lembrar que o simbolismo veio depois do realismo e, ao mesmo tempo do simbolismo, tinha o naturalismo, né? Então é interessante, nós temos o romantismo, o realismo do Flaubert, né? Na mesma época do Charles Baudelaire. O Charles Baudelaire está ali no pós-romantismo para o simbolismo. Nessa época tinha o simbolismo, já tinha o naturalismo, né? Do Zola.
Então você vê bem que um estilo vai encaixando o outro, né? Então a escola francesa do simbolismo é justamente do Baudelaire, do Rimbaud, do Verlaine, né? De outros poetas da época, do Mallarmé, né? Então ele fala aqui, então ele tem um caráter romântico, porque o simbolismo retoma algumas sinestesias, algumas imagens, né? O decadentismo retoma algumas imagens justamente do romantismo, né? O pós-romantismo, tipo Edgar Allan Poe, né? Edgar Allan Poe era o pessoal que era o autor que todo mundo aqui naquela época lia, né? Mesclava-se o científico de maneira tão estranha, tornou-se para ele uma espécie de protótipo dele mesmo. Ou seja, Dorian Gray via neste protagonista do livro, né? Que nós vamos ver que livro que é. O Dorian Gray via nesse protagonista uma imagem de si mesmo, né? Ele se identificava com esse narrador, esse personagem, né? E na verdade o livro inteiro parecia conter a história de sua própria vida. Ou seja, ele lia o livro e imaginava, não, esse cara está contando a minha história, né? Então é um livro que tem um personagem parisiense, é um livro que da escola simbolista e é um livro em que o personagem é quase um herói romântico, tipo um Lord Byron, assim, né? Um protótipo de Lord Byron, que é aquele ultra-romantismo, né? O mal do século, né? Então tinha essa questão do mal do século, que é o nosso Álvares de Azevedo aqui no Brasil, né? É o romantismo do mal do século, que é aquele herói do Lord Byron, né? Muito bem, então o romance aqui, o próprio Oscar Wilde revelou, nós, né, pelas indicações só pode ser, é o Arrebu do Huysmans, né? Jory Carl Huysmans, que é um livro que nós vamos reler também, vamos comentar com certeza. E o Huysmans é interessante, ele foi até citado por Houellebecq, né? Aquele livro lá da Houellebecq, a gente já falou dele, Michel Houellebecq, e ele fala, né, do Huysmans, né, a questão daquele lá do livro que ele fala da França tornou-se uma república islâmica, coisas polêmicas, depois a gente vai ver essas polêmicas. Mas é interessante que esse também, o Huysmans, com outros livros tipo Labás, é mencionado aqui ó, no Humberto Eco, o Cemitério de Praga, que também vamos reler, né, para comentar. Tem tudo a ver, porque ele é aquele cara do esteticismo e aquele cara do decadentismo, ao mesmo tempo em que ele é do naturalismo, né? Ou seja, ele tem uma fase ali que ele era bem isolar. Os primeiros romances do Huysmans é bem isolar, né? Aquele negócio do naturalismo, realismo, naturalismo. E depois ele vai ter alguns livros mais esteticistas, simbolistas, decadentistas, né? Final assim do século XIX. E aí depois ele vai se converter, né? Aí a fase final, ou seja, tem 3 fases, né? Então a primeira fase dele é mais naturalista, realismo. Aí depois ele vai ficar mais simbolista, mais sugestivo, sinestesias. E aí na terceira fase ele vai se converter ao cristianismo. Aí vai ser um livro mais de conversão, mais religioso, né? Tipo assim, ele para pagar os pecados mesmo. Aí vai converter e vai começar a falar de religião. Então ele tem essas fases. Aqui vai ter no prefácio que vai passar esse pente fino no autor, que é pouco conhecido, né? Ele é pouco conhecido, mas ele é assim na mesma linha do Oscar Wilde, né? Então é interessante como é que o Oscar Wilde realmente leu As Avessas, né? Porque, inclusive, aqui As Avessas com tudo aquilo que se escrevia na época, né? Porque ele também aqui começa o esteticismo, que vai romper ali com o naturalismo, né? O naturalismo é o cientificismo, né? Positivismo, etc. E aqui não, aqui ele vai entrar totalmente naquele estilo de sugestões que tem no Baudelaire, né? Se o Baudelaire escrevesse um romance, seria As Avessas? Poderia ser, né? Então, aqui ele vai contar a história do chamado o Jean de Sanson, né? João de Sanson, que é aquele homem que vai viver a estética, a vida como estética, né? Sentir todos os cheiros, né? Viver todas as atmosferas, né? E é aquele famoso aquela famosa cena, né? Dele andando lá com a tartaruga coberta de pedrarias, né? Pedras preciosas, né? Então, coisa que os flauneses tinham, né? De andar por Paris com a tartaruga, né? Andando, assim como o Dalí, né? Que nós vamos fazer nos próximos vídeos, que vai falar justamente dos surrealistas, né? Os próximos vídeos nós vamos falar dos surrealistas, vamos falar lá da geração Beat, do Villa, etc. Vamos ler o Manifesto Surrealista. Então tem o Dalí andando com o tamanduá, né? Então, ou seja, para causar choque ao burguês, como diz o Drummond, né? Então, o Huysmans vai mostrar esse personagem. Dentro do personagem ele quer viver todos os sentidos. E aí tem aquela cena do Porto também, famosíssima, né? A cena do Porto, que ele vai viajar, né? Quer conhecer a Inglaterra, por exemplo, o Reino Unido. E aí ele chega no porto e lá ele vai numa hospedaria lá no porto e ele vê os marinheiros, ouve os marinheiros, vê as bebidas, né, a cozinha inglesa, e aí as piadas inglesas, os tipos ingleses. E aí ele fica tão cansado que já fui lá, já vi os ingleses, aí ele até desiste de ir
para a Inglaterra. Nossa, todas as sensações que eu esperava viver na Inglaterra, já ouvi inglês, já vi os caras falando piada, já experimentei a comida inglesa, já vi os... Então, ele já cansou, ele morreu de tédio, aquele cara que morre de tédio, né? Então, o cara que não tem o que fazer é aquele personagem que fica dando volta em torno do seu quarto, né? E aí ele vai, obviamente, se entregar uma vida estética, né? Vai comprar perfumes, comprar roupas, vai decorar o quarto, né? Então é interessante isso. E é uma vida de tédio mesmo, de um cara rico, né? Um cara de classe alta, só mesmo um cara de classe alta para ser um dandy, né? Que é o dandy, é justamente esse personagem aqui do Dorian Gray, né? É o dandy, é o cara que se veste bem, elegante. O Dorian Gray tem muito dinheiro para gastar, podemos dizer assim, né? O Dorian Gray, ele dá aquelas festinhas, né? Frequenta os bordéis lá, né? É isso, ele tem dinheiro. Então, ele não sabe que faça um dinheiro, é isso. O problema do cara é que ele tem dinheiro, não sabe que faça um dinheiro. Então, e aqui é uma coisa. Então, ele vai se entregar, né? Interessante essa tradução aqui, José Paulo Paes, igual que eu tô vendo. Ele vai se entregar, então, essa vida de estética, e nós vamos analisar algumas coisas do enredo, obviamente, alguns trechos, né? Então, a ideia aqui é mostrar mesmo essa sequência, né? E depois tem um labás, né? Que é as profundezas, né? Ou lá embaixo, né? Ao pé da letra, que vai estar aqui no cemitério de Praga, que nós vamos ler. Depois nós vamos, obviamente, trabalhar com né, nos próximos vídeos, o surrealismo, que é o pessoal que estava lendo o surrealismo, lendo nos anos 20, né, inclusive usando com base esse livro, que conta a história do surrealismo, né, interessante obra, Gerhard Durozoy, e ele vai falar justamente dessa transição aí, o pessoal que lia os simbolistas, né, lia o Rimbaud e lia, por exemplo, o Conde de Lautréamont. E aí vamos chegar, obviamente, nas obras do Villiers sobre a geração Beat, porque tudo tá ligado. A geração Beat, o pessoal que lia William Blake, lia o Walt Whitman, lia o Edgar Allan Poe, lia o Nietzsche, lia Charles Baudelaire, lia Rimbaud, pra você ver, e lia, obviamente, essa geração de surrealistas, né? Então tinha os surrealistas, então você vê, interessante como é que essas linhas de leitura, assim, a gente pode rastrear, né? A gente pode rastrear uma linha de leitura lá do romantismo até chegar na geração Beat. Né? Você pegando alguns autores, você vai fazer uma cadeia, né? Uma vez eu fiz uma palestra em que eu peguei um quadro e fui lá no William Blake, né? Fui lá no século XIX, aí puxei uma linha do William Blake, foi vindo, e até chegar na geração Beat. Né? Então a gente foi assim, a gente contou uma história de 200 anos, né? Mais ou menos 200 anos de literatura. Se você pegar lá no final do século XVIII e vir caminhando, né, William Blake, o Edgar Allan Poe, o Walt Whitman, aí você pega o Baudelaire, os Malditos, aí você vê os surrealistas, André Breton, e aí você chega até nos anos 40, 50, né? O On the Road, né? Que vai ser essa linha. Aqui estão os livros que nós vamos ler. Né, da geração Beat, né? Geração Beat, nós vamos usar os textos dessa base. O pessoal que hoje em dia escreve surrealismo, né? Máscaras de Orfeu tem muito surrealismo. O pessoal hoje em dia, né? Esse aqui da República Dominicana também, né? Poetas da República Dominicana. Mas é interessante organizado por surrealistas no Brasil, né? E claro também o Allen Ginsberg. O Allen Ginsberg é aquele cara que mistura Walt Whitman, William Blake, né? O Charles Baudelaire. Então, assim, é o cara que tem todas as influências. Ou seja, são artistas que estão antenados com a produção literária, poética, desde os românticos, né? Então, ou seja, o pessoal que vem lá do século, né? Desde aquele romantismo do século XVIII e XIX, né? Passando pelo Victor Hugo, depois passa pelo Baudelaire, vão ler o Rimbaud, né? Então, eu acho interessante essa quantidade de leitura para você pegar essas cadeias de influência, como diz lá, né? Angústia de influência, como diz o Harold Bloom, né? No Cânone Ocidental. Né? Então essa é a parte 2, vamos aguardar então. E na parte 3 nós vamos então fazer a transição do decadentismo para o surrealismo. Inclusive nós vamos ver aqui, ó, está disponível na internet, né? João André Breton, Manifesto Realista, 1924. Né? Então hoje nós vimos dois livros clássicos do simbolismo e do decadentismo, né? Ou seja, para entender simbolismo, esteticismo, né? Que simbolismo, esteticismo, decadentismo, tudo misturado ali naquela transição de 1870 a 1890 e 1900. É isso? Né? E aí vai ter o expressionismo, depois vai ter 1900, vai ter o quê? Expressionismo na Alemanha, né? Expressionismo alemão,
E aí, ao mesmo tempo, depois vai ter né, dos anos 20, depois da guerra, logo depois da guerra, vai ter o surrealismo, dadaísmo, futurismo, cubismo, né, que essas vanguardas que vão se estender ali na Europa, ok? Então, grato pela atenção e não percam o próximo vídeo.